Bom dia, caríssimos irmãos em Cristo. Mais uma porção das palavras de Deus com o apóstolo Marcos de Macaé, estado do Rio. Queremos compartilhar o livro de Gênesis e o livro de Marcos. Marcos é no capítulo 10, 28. Gênesis é no capítulo 12, capítulo 17, capítulo 24. Capítulo 12, verso 1, a palavra diz: O Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua família e da casa de teu pai, vai para a terra que eu te indicar. Farei de ti um grande povo, abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e todas as famílias da terra serão em ti abençoadas. Capítulo 17, verso 4, a palavra diz: a aliança que faço contigo é esta: serás pai de inumerosos povos. E continua dizendo: já não te chamarás Abrão, mas sim Abraão, porque eu farei de ti pai de inúmeros povos. No capítulo de número 24, verso 1, Abraão estava velho, tinha uma idade já avançada, e o Senhor abençoou em tudo. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do verso de número 28, a palavra diz: Pedro começou a dizer-lhe: aqui estamos nós que deixamos tudo e te seguimos. Jesus retorquiu: em verdade vos digo, quem tiver deixado a casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, e no futuro a vida eterna. As palavras de Deus desta manhã nos falam sobre sair e sobre deixar. Sabemos que Abraão, Deus fez com ele promessas. No capítulo 12, verso 1, Deus fez promessas. No capítulo 17, fez uma aliança, que é a aliança da circuncisão. No capítulo de número 22, Deus fez um juramento, quando pediu para oferecer Isaque sobre o altar como holocausto. Deus fez na sua palavra um empenho de promessa, alianças e juramentos. Hebreus, no capítulo de número 5, fala que por essas duas coisas, promessas e juramento, as quais é impossível que Deus minta, temos firme confiança, porque Deus apoiou as suas palavras, firmando-as com promessas, alianças e juramentos. E Deus disse para Abraão sair da sua terra. Os objetivos da saída de Abraão foi para que nós hoje, como igreja de Cristo, pudéssemos servir ao Senhor e ser seus filhos, servindo-os na sua casa. Se Abraão não tivesse saído de Ur dos caldeus, na Caldeia, em rumo à terra que Deus havia de lhe mostrar, porque tinha um plano traçado com Abraão, nós não teríamos o nosso Salvador Jesus. A obediência de Abraão às palavras de Deus nos trouxe bênçãos. No capítulo 12, existe uma promessa de Deus subdivididas em 7, que acabamos de meditar nessas palavras de Deus viva. E Gálatas, no capítulo 3, Paulo fala que as promessas foram feitas para Abraão e o seu descendente, que é Jesus Cristo. Ora, se as promessas foram feitas para Abraão, aquela promessa subdividida em 7 foi feita para Abraão e para o seu descendente, que é Jesus Cristo, então as promessas foram feitas para Abraão e para a igreja, porque Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. E as bênçãos de Cristo é as bênçãos para a igreja, de acordo com Gálatas capítulo de número 3. Nós meditando nessas palavras que Deus diz: sai-te da tua terra, sai da casa de teu pai, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. Deus, quando tem um plano para desenvolver na vida de uma pessoa, ele exige separação, ele exige consagração. Era impossível Deus trabalhar com Abraão na cidade de Ur, na Caldeia. Primeiro porque a família de Abraão é uma família politeísta, que adorava muitos deuses. E Deus, o plano dele era tirá-lo daquele meio.
A palavra de Deus fala em Josué capítulo 24 que além do rio Eufrates habitava Tera, pai de Naó e Abraão, e serviam a outros deuses. Josué capítulo 24, verso 2. Mas ele saiu pela fé. Deus ensinou Abraão a viver pela fé, porque o desejo dele era colocá-lo como pai de multidões de nações. O pai espiritual, o pai da fé. Assim Deus o constituiu, de acordo com o capítulo 17 do livro de Gênesis. E a palavra de Deus então fala que ele obedeceu à palavra. Então Deus precisa, para realizar uma obra em nossas vidas, um ministério em nossas vidas, consagração e separação. Sabemos que esse foi o objetivo. Primeiro, tirá-lo do meio da idolatria. Depois, formar dele uma nação para revelar a lei e a palavra, porque a lei dá conhecimento do pecado. E o terceiro plano é para que na nação de Israel fosse criado um berço para o nascimento do Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então Deus falou com Abraão: sai-te da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção. Engrandecerei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te abençoarem, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso com vista à morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue, para estabelecer uma nova aliança eterna de perdão, e riscar dos livros de condenação os nossos pecados, escrever o nosso nome no livro da vida, passarmos a ser herdeiros de Deus, herdeiros da vida eterna, herdeiros do reino de Deus. Este é o propósito do Senhor. Abraão precisava obedecer à palavra de Deus e sair daquela região, em obediência à palavra. E a palavra diz que ele saiu sem saber para onde ia, porque saiu pelos olhos da fé, crendo nas palavras de Deus, crendo nas promessas de Deus. E quando nós olhamos então para o Evangelho de Marcos, capítulo 10, 28, Pedro era proprietário de um barco. De acordo com a história também extra-bíblica, fala que toda pessoa que mexia com pescaria em alta escala, como era o caso de Pedro, tinha de 20 a 25 homens ao seu serviço para trabalhar para ele. E isso, ele era um microempresário, e ele deixou casa, ele deixou tudo. Então ele disse: Senhor, eis que tudo te deixamos para te seguir, o que havemos de receber? E Jesus dá uma promessa para Pedro e dá uma promessa para você, dá uma promessa para cada um de nós. Qualquer que tenha deixado casa, família, terra, campos, com perseguição, por amor a mim, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Evangelho da graça, o Evangelho da justificação pela fé, Jesus diz: receberá 100 vezes mais nesse tempo presente e no futuro a vida eterna. 100 vezes mais. Você deixar uma coisa e receber 100 vezes mais aquilo que você deixou? Essa é a promessa de Jesus Cristo para você, para cada um de nós, para a igreja, que somos herdeiros das promessas que Deus fez a Abraão. Porque de acordo com Paulo, no capítulo 3 de Gálatas, se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, descendentes espirituais, descendentes da fé, e herdeiros conforme a promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão, e aquelas promessas que está ali, uma promessa subdividida em 7, é para a igreja desfrutar, é para nós nos apossar delas, é para sermos abençoados com essas promessas do Senhor, porque o Senhor tem um propósito em nossas vidas: pregar o Evangelho em toda a terra habitada, então virá o fim. Este é o propósito, esta é a maior missão. Somos os missionários de Deus na terra, em divulgar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, é o Salvador da humanidade, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e Ele veio para buscar e salvar o que havia perdido. E você é um instrumento para ser usado por Deus, para acrescentar na obra de Deus vidas salvas, assim como Deus falou com o Pedro: vinde após mim, farei que sejais pescadores de homens. Pedro pescava em alta escala, com rede de arrasto, e Deus queria que ele fizesse essa pescaria,
salvando vidas, pessoas para o seu reino, para a sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo te abençoa nesta manhã com estas palavras, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. E para continuar recebendo os nossos conteúdos, ative o sininho. Que você tenha um excelente dia e que Deus te abençoe.